E tá começando agora mais um podcast Franquia Sem Segredo, trazendo para vocês todos os segredinhos escondidos no franchising brasileiro. É ou não é, Luiz e Riso? Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Tudo jóia, tudo jóia. Seguimos sem caneco. Olha lá. Seguimos sem caneco. É uma esnobação sempre, Mas toda semana. A nossa é estratégica, né? Já deixa o loginho da empresa aqui, que é para ajudar, né, Riso? O problema não é a caneca, é o que tem dentro. É o conteúdo. O nosso não dá para mostrar o que tem dentro da Luiz. O nosso não mostra. Que a gente grava de segunda-feira, então segunda é dia, né, cara? Começar bem a semana, né? O programa de hoje tá especial porque nós vamos falar sobre a tão esperada, cruel, difícil de entender, complexa, comprida, copiada e colada, circular de oferta de franquia. Isso é um tema que acho que um programa só talvez não dê tempo da gente poder abordar e explicar tudo, é ou não é isso? É, e vale a pena a gente se aprofundar, né? Porque o Luiz sabe, a minha tese é o que vai salvar o franchising no Brasil é a COF, é a circular de oferta de franquia. Mas eu acho que tem vários temas. Por exemplo, até a gente estava comentando antes, no programa 17, a gente recebeu um feedback bacana. Legal. De uma pessoa assistindo, professor Orlando, professor aqui em São Paulo. Tava desse monte de coisas, de questões que a gente levanta, ele veio fazer uma pergunta interessante. Se servidor público poderia ter uma franquia. Ou seja, tecnicamente a pergunta dele foi, tem muitos bons temas que vocês têm tratado, eu queria propor um tema. Se servidor público pode empreender como franqueado. E ele disse que já ouviu um monte de opiniões a favor, opiniões contra, e no fim ele entendeu que ele não poderia. No estado de São Paulo, o servidor público não poderia ser sócio-administrador, mas sócio-cotista. Né? Então a gente tem dois lados aqui. Tem o lado jurídico e tem o lado do franchising. Do franqueador, que eu aceito ou não. Do franchising como um todo, não só o franqueador. Mas tecnicamente, assim, para já deixar a batata quente, por lei, você tem dois regimes bem definidos. O regime público, servidor público federal e o de servidor público estadual e municipal. Né? Você tem uma lei específica federal. Essa lei específica federal, ela determina no artigo 117, 20, que o servidor público ele é proibido de participar da gerência ou administração de uma sociedade privada, personificada ou não, ele não pode exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. É uma lei de 1990. Então, no servidor público federal, para o caso do servidor público que trabalhe, seja vinculado ao regime federal, não poderia ser administrador, mas pela leitura você pode ser cotista, ou seja, eu poderia ser sócio, mas não posso trabalhar. Essa seria mais ou menos a ideia. Por quê? Porque se você já é... faz até sentido a lei. Se você é um servidor público de dedicação exclusiva e você já trabalha exclusivamente aqui, por que você vai trabalhar em outro lugar? Em que horário exatamente? Seria um ponto. E aí no estadual, público estadual e municipal, aí é uma concha de retalhos. Você tem que falar qual é o seu regime, no que você trabalha, e aí você vai na localidade e tem que olhar. Mas em tese, a regra vai seguir mais ou menos a regra federal. Ou seja, eu não posso trabalhar, não posso ser administrador, mas poderia ter participação societária. Seria assim. Mas aí, colocado esse caldo jurídico, aí você tem o problema do franchise, que eu chuto a bola para o Riso. Não. Você não vai escorregar. Não vai escorregar. Nós vamos falar do lado cítrico e do lado das práticas do franchise. Vamos lá, vamos botar as coisas no seu devido lugar. Eu gosto das pessoas cítricas. E já para te provocar, o franchising foi feito, né, por pessoas cítricas. Até bem pouco tempo atrás, você era, para ter uma pequena empresa, proibido de ter sócios. Né? Então, a maneira de você montar esse tipo de coisa era com um laranjal, né? Era ter a atividade cítrica. Mas eu, só para te provocar, queria lembrar, agora pela nova lei, que de nova não tem nada, né? A gente já discutiu o assunto,
como as empresas públicas estatais, ou seja, por qual que seja o regime de composição dessas empresas, elas podem adotar a prática do franchise. De novo, não tem nada, porque as lotéricas, os correios fazem isso há 40, 50 anos, né? Com franqueados. E aí é muito interessante, porque estão recheados, essas franquias são loteadas por deputados, por servidores públicos, especialmente de Brasília. E aí, quem é o sócio é o primo, a tia, o cachorro, o carrapato. o cara não entra no Por isso, você tem as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as pessoas cítricas. Cara, É o laranja, o famoso laranjinha. Perfeito. E aí, se a gente olhar pro lado do franqueador, que o Riso tá falando que, cara, não pode ter sócio, já mudou essa história. Então, porque hoje o que a gente mais vê nas franquias é o cara querendo que você tenha 10 e um monte de sócio. Porque para juntar dinheiro para comprar a franquia, né? Porque para eles o que importa é vender. Vamos lá. Assim, não é o franqueador. Bons franqueadores que têm boas práticas e concedem exclusividade para os seus franqueados, ou seja, eles não vão se meter em 500 negócios ao mesmo tempo. Eles têm uma troca, eles exigem do franqueado exclusividade. Aí o que acontece na verdade? Quer dizer, é por isso que muitos franqueadores se dedicam para a operação, não fazem aquilo que eu chamo de caranguejar, né? Andar para o lado, ter 300 marcas, né? Como a gente já sabe, que 80% dos franqueadores do Brasil só pensa nisso, né? Ter a segunda, a terceira, a quarta, né? Lembre, antes de atingir 50 mil unidades, como o McDonald's, que está montando agora do café finalmente, né? Mas primeiro eles montaram 50 mil, né? E aí o que acontece na realidade? Acontece o seguinte, é que eles acabam concedendo essas novas franquias para os próprios franqueados da operação. Então, essa relação de exclusividade, né, ela é contínua. Agora, a maioria das franquias no Brasil só querem vender, né? Aí se cria o multifranqueado, multifranqueador, todas as coisas que a gente conhece. É legal? É legal, não tem nada que proíba. Mas, por uma relação que a gente tem como pressuposto que passar experiência, trocar experiência, exige exclusividade, realmente vira uma bagunça. Mas vamos entrar no tema até para provocar, né, para o professor. Não, a saída não é ele ter um laranja para tocar a operação, provavelmente pode ser, né? Mas o que ele percebe é que franqueadores que vão topar esse tipo de coisa, eu diria que eu questionaria pelo menos a prática. Eu, se fosse o franqueador, diria o seguinte para o professor, quem vai ser o franqueado? É a minha mulher. Ótimo. Então, eu vou conversar do início ao fim, eu vou treinar do início ao fim a sua mulher. E eu vou escolher e recomendar se a minha franquia é boa para ela ou não, para ela, sem a sua interveniência, sem a sua ação. Saiba que os meus contratos são de 10 anos, 15 anos, e eu, durante todo esse tempo, vou conversar com ela, nunca com você. Mas eu vou entrar com o capital. Mas a operação eu vou conceder, até pelo intuito personalístico do contrato, eu vou conceder essa franquia para ela. Vai, Luiz. Eu acho que tem muito mais por onde amarrar. Eu acho que você ser objetivo na hora que você está desde o começo selecionando, porque às vezes o processo de seleção, ele né, você tem a busca por leads, tem várias formas de que os contatos chegam através para a franqueadora e da franqueadora. Às vezes a franqueadora está buscando fazer uma captação ativa de franqueados. Nesse momento, se você se interessou, mas será que eu posso? Cara, se tem a possibilidade de você não poder, ou for alguma coisa complicada, e mais do que isso, que é colocando uma caixinha simples, o que o Riso falou, se você não for atuar, não entre no embarque nessa. Né?
É a sua esposa? É a sua irmã? Ah, eu vou emprestar o dinheiro, ou eu vou ser sócio de capital? Você pode ser sócio de capital no negócio. Você tem diversas amarrações contratuais que você pode fazer, inclusive o próprio regime federal permite que você seja sócio, mas não vai trabalhar. Então fique claro, fala, olha, você na empresa que vai ser a gestora, o capital é meu. Quem vai trabalhar? Ah, é o Ricardo. Então vai ser o Ricardo que vai fazer o processo seletivo, é o Ricardo que vai fazer o treinamento, é o Ricardo que vai escolher o ponto, é o Ricardo que vai fazer todo o boarding na hora que você vai entrar na operação, e assinar contrato, aditivos, etc, vai ser o Ricardo, não o cara que é o servidor público. Perfeito. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês, e o objetivo aqui é poder orientar o professor, né? E a orientação que eu dou é: se você tiver alguém que está interessado na operação, que vai se envolver, sei lá, a gente falou a sua mulher, mas pode ser seu filho, pode ser algum outro parente de alguma outra relação, eu vou contar 2 historinhas, né? Por que às vezes vale a pena ver coisas que aconteceram há muitos anos atrás, com a Subway e com o McDonald's, né? Então, a Subway, há muito tempo atrás, quando vocês não eram nascidos, ela chamava a sua operação de Mama and Papa, que era uma franquia típica de 40 metros quadrados, totalmente padronizada, que era para ser tocada pela mamãe e o papai, né? Tipo o negócio da família, né? Aí as consequências disso, e logo eu falo do McDonald's, as consequências é que se o casal brigar, dá briga no negócio, né? Eu, recentemente, aí no Brasil, num estado do Sul, muito amado meu, numa cidade em que praticamente eu fui criado, tive os meus primeiros inícios, minha primeira infância, eu vi um franqueado de uma famosa clínica de odontologia, que hoje está na mão dos tubarões, né? Que o marido e mulher brigaram, né? Todos os 2 dentistas, e do dia para a noite o marido foi lá, trocou a clínica de lugar, de noite, literalmente de noite, trocou a clínica de lugar, e no outro dia a mulher apareceu na sua clínica e ela estava vazia, ela não tinha nada. E aí a briga foi dupla, né? A briga foi envolvendo o franqueador, porque com quem ia ficar a franquia, porque a franquia tinha sido cedida para o casal. Eu digo, nunca faça isso, né? A franquia é personalística, e ao mesmo tempo corria na justiça a briga entre eles, né? Então era uma confusão que vocês não podem imaginar. O que eu quero dizer com isso, voltando para a Subway? 2 coisas aconteceram. Os casamentos terminaram por causa de briga sobre o negócio, e o negócio terminou por causa da briga no casamento. Por isso que o McDonald's, já no seu material de vendas de franquias, ele fala de maneira muito cuidadosa. É muito comum nossos franqueados quererem envolver a família. Ao longo do processo, o candidato à franquia, o nosso franqueado, vai ser orientado de que ele é o operador do negócio. Ao longo do tempo, ele poderá envolver a família, mas temos regras muito específicas para isso. Lembra que eu falei para vocês num episódio anterior que o Boticário chegou a montar um MBA para preparar a sucessão? Lembro. É muita gente se metendo na operação. Lembra, Luiz, quando a gente falava de consultoria de campo, o consultor de campo não sabe com quem ele vai falar, com o franqueado, com a mulher, com a tia, com a sobrinha, ou ele toma um copo de suco de laranja. Só para ficar divertido, recentemente eu participei de só para você ter mais causa para contar. Recentemente eu passei de uma que foi o dobro do caos que você acabou de contar. Eram 2 unidades franqueadas do mesmo grupo, só que o mesmo grupo era o quê? 2 casais. Aí um casal se separou. Precisa dizer o rebu que virou o negócio? Meu pai, imagina. Cara, difícil. Entendeu? Não dá. E é isso.
E veja, nessa história você pega, às vezes o cara chega de manhã, e aí quando a coisa fica litigiosa, eu já vi empresa, e aí em questão sucessória, empresa de manhã o marido chegava como liminar e tomava a empresa. À tarde a mulher caçava a liminar, voltava com os advogados e pegava e tirava o cara e desfazia tudo que o cara fez de manhã. Quem é a primeira coisa que sofre com isso? Quem é? Fora a parte familiar, filhos, etc, etc. A empresa vai pro vinagre. A empresa já fica ruim se fosse um negócio próprio familiar. Imagina ainda você ter um franqueador envolvido, né? Porque toda vez que a gente fala de planejamento sucessório em empresas familiares, uma coisa que é sempre muito difícil é você separar o almoço da janta. O almoço muitas vezes está na empresa. Então, as discussões da empresa. Mas na janta tem que você tem que deixar a sacolinha do empresário do lado de fora, abrir a porta de casa e entrar pega a sacolinha família. Mas é muito difícil você conseguir separar. É muito difícil. Bom, eu costumo dizer que o que salvou o meu casamento, até enquanto ele durou, foi que eu só carregava a caixa de sapato por 18 anos. Eu sempre fui o motorista, eu sempre fui o carregador de caixa de sapato de um lugar para outro, de uma loja para outra. Eu sempre me comportei como tal. Mas, para quem nos assiste e não sabe, é que a minha mulher tinha loja de calçados, né, franquia. Mas, na verdade, o que está por trás disso é que eu também trabalhava para o franqueador, né? E aí eu ficava entre a cruz e a caldeirinha. E era melhor ficar quieto, né? Eu me comportava como um consultor de uma hora e como um carregador de caixa de sapato do outro lado. Não é fácil. Bom, vamos lá. Vou pedir pro Vitinho soltar o vídeo. Fala, Riso. Deixa eu só dar um fechamento para o professor, vai lá. que foi muito boa essa pergunta. Dizer o seguinte: escolha uma franquia que não aceita sociedades. Escolha uma franquia que vai exigir que o operador, que a gente está brincando aqui, que seria a pessoa, né, que vai tocar a operação, que exija exclusividade. E mais, o seu comportamento deve ser apenas como um cotista que participa da sociedade, mas não vai conseguir interferir. E essa sociedade, você precisa entender que o franqueador não vai permitir que ela esteja às claras, né? Que seja por um contrato de gaveta ou qualquer coisa parecida. Muito bem. Tá dado o recado, né, professor? Bom, vamos falar de COF, um momento que faz tempo que a gente aqui no programa fica falando que vai falar de COF, a gente ficou guardando esse momento, né, Luiz? E o Riso também ficou segurando um pouco. Não, cara, hoje o programa vai ser sobre COF. Então eu vou pedir pro Vitinho soltar o primeiro vídeo, né? Vamos falar de como analisar e avaliar a COF. E o Vitinho vai soltar o primeiro vídeo e a gente vai falar aqui numa sequência de alguns vídeos e também com o comentário dos nossos especialistas aqui, as boas práticas adotadas para um candidato analisar e avaliar essa COF fornecida pelo franqueador. Então, o primeiro vídeo é o que encontrar na COF. Vamos falar de alguns pilares. Solta aí, Vitinho, vamos ver. E afinal, o que você pode encontrar na circular de oferta de franquia? Mas mais do que isso, eu quero que você entenda, que você consiga entender diferentes informações e da maneira como você deve avaliar essas informações. Mas agora, antes de tentar avaliar, vamos tentar entender as informações que são colocadas para você. E para isso, eu criei aquilo que eu chamo de os 3 pilares da circular de oferta de franquia. Obviamente, você vai olhar para uma circular de oferta de franquia e não vai encontrar os 3 pilares. Mas a ideia é que você consiga perceber quais são os pontos ou o agrupamento de pontos que podem ser absolutamente relevantes para você. Não que outros possam não ser relevantes ou até mesmo irrelevantes, mas que você vai ter que olhar em função da sua característica com mais atenção, com mais detalhamento.
De qualquer maneira, a ideia de dividir em 3 pilares é para te ajudar no momento em que você for avaliar. Mas antes de avaliar de novo, vamos entender essa estruturação, vamos entender esses 3 pilares que formam a circular de oferta de franquia. A sua primeira atenção, e é realmente uma primeira parte da circular de oferta de franquias, ela fala basicamente de quê? Da estruturação da empresa franqueadora, da estruturação da franquia. Você vai encontrar um pouco de histórico, formação do negócio, a origem do franqueador e até mesmo de alguns fornecedores da operação. Um segundo pilar, você vai começar a entrar direto dentro do negócio. O que é a franquia? O que pode? Como é a operação? Qual é o conceito? Que características que tem o negócio? Você vai entender um pouco mais e deve entender como funciona esse negócio que você está interessado. O que pode? O que não pode? E no terceiro e último pilar, você vai entender com clareza o que é as suas obrigações e quais são os seus direitos. Na verdade, nós vamos começar a entrar no terceiro pilar, na parte chamada contratual. Ainda tem uma série de características, nós vamos abranger cada uma. Mas é importante, não é esse o ordenamento que você vai entrar na circular, mas é esse ordenamento que eu quero a sua atenção, eu quero a sua avaliação para os pontos, que você deverá realçar quais são os fundamentais e muito importantes. Mas antes de avaliar, antes de pensar em avaliação, você precisa entender o que quer dizer cada um dos pontos que são ali colocados. Você precisa entender quais são os 3 pilares fundamentais da circular de oferta de franquia. Posso já começar com questionamentos? Manda bala. Luiz, toda a COF está bem estruturada dessa forma? É nítido e claro para se enxergar isso que o Riso trouxe? Porque eu acho que é assim, fundamental para quem está querendo comprar, né? Se conseguir enxergar esses pilares. Mas as COFs hoje em dia, principalmente com essas aceleradoras aí que é Ctrl-C, Ctrl-V e é tudo igual, como é que fica? Então, o primeiro ponto é, ele mesmo já indicou que você não vai encontrar assim, né? Então, a lei de franquia, a anterior e a nova, que explicam exatamente o que tem que conter a COF, ela não vai tratar nesses 3 pilares. Você vai achar esses 3 pilares ali dentro, né? Você tinha menos incisos na lei anterior, agora você tem um monte de incisos na lei nova que vão dizer ponto a ponto o que tem que ter. Mas o que, já para responder a sua pergunta, o que fica mais bagunçado é que nem com base nisso e nem com base na lei, muitas vezes você acha uma circular de oferta estruturada. Por que eu digo isso? Porque seria uma boa prática se você pegasse, até para quem é um consultor. Então, imagina, você é um consultor de franquia ou você é uma pessoa que se interessou por determinada franquia, quer avaliar uma COF de uma forma inicialmente sua. O que você faria? Imprime a lei, aí põe a lei do lado e vai ticando. Vai grifando todos os capítulos que você foi passando. Você tem o artigo que enumera todos os incisos da COF, você vai riscando. Isso aqui foi cumprido, isso aqui foi cumprido, isso aqui foi cumprido. O problema é que seria muito lógico, e assim é uma boa prática, você desenvolver a COF respeitando esta evolução dos incisos do artigo da lei. Ou seja, o primeiro inciso, o segundo inciso. Agora, o problema é que você não tem isso. Muitas vezes você pega a COF que o cara fala, no primeiro ponto, histórico da franquia, depois ele fala de taxa, depois ele fala de investimento, depois ele vai falar quem é a franqueadora, aí ele traz um capítulo sobre a marca, depois ele fala sobre taxas de royalties, a taxa de royalties está longe da taxa de investimento. Ou seja, fica difícil, até se você tentar fazer um passo a passo olhando a lei, muitas das circulares de oferta que você vê por aí ficam difíceis até nesse ponto. Então, a primeira resposta que eu te digo já é complicada aí. Riso. Eu quero discordar do Luiz. Aí. Esse negócio que ele falou aí é muito chato. Deixa isso para o seu advogado. Você pega a COF e vai conferir com as operações que esse franqueador já tem. Aí fica Não importa se ele está seguindo a lei ou não. Isso é problema de advogado. O que importa para ele é: você promete isso e entrega, com quem eu vou checar? Eu vou checar com a sua ex-mulher.
Então, mas essa é a minha pergunta, porque o que a gente mais vê é realmente são faltas de informações que elas, não todas, mas que uma grande maioria das franqueadoras encobrem na COF, Riso. Então, como é que fica? Já digo aí, Mas esse para achar ex-mulher. Sabe por que eu quero colocar isso, Luiz? Sabe por que eu quero colocar isso? Manda. Porque isso torna essa avaliação muito chata, comparar com lei. Mas se o cara vai a campo e já faz uma comparação com o que o franqueador está fazendo, conversando com outros franqueados, ele mata essa questão que você está colocando e volta e senta com o advogado e aí pode dizer, olha, eu vou entrar numa fria, eu não vou entrar numa fria, e aí o advogado pode fazer essa avaliação que você está colocando. Sim, mas veja, aonde já fica difícil achar essas ex, muitas vezes. Né? A lei anterior falava que eu precisava fazer uma lista de contato dos franqueados e ex-franqueados dos ex-franqueados que se desligaram dos últimos 12 meses. A lei nova ampliou esse prazo para 24. Né? Mas você ainda tem um segundo achar ex. Onde você vai achar essas ex? Na relação de processos. A lei também tem um outro inciso que fala sobre indicação de processos judiciais. Mas a gente já tratou aqui. Vamos lá, vamos falar de algumas franquias aí, principalmente na área de serviços e as micro franquias que o Riso ama tanto. Algumas que receberam milhares de processos praticamente. E o cara tá de novo aí com a franquia aberta e vendendo franquia. Esses processos vão estar na COF dele? Eu vou dizer porque a gente leu aqui, eu acho que há uns episódios atrás, uma reportagem sobre isso. Mas olha o que diz a lei, né? Aí abre aspas, Riso. Abre aspas pro doutor. Indicação das ações judiciais relativas à franquia que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no país, nas quais sejam o franqueador, empresas controladoras, subfranqueador e os titulares de marcas e demais direitos de propriedade intelectual. Ou seja, o que eu estou colocando aqui? E aí é onde que é o primeiro problema. Tem muito franqueador que não coloca os processos contra os franqueados, coloca só os que questionam a operação da franquia. E nessa listagem também não vai estar aquela famosa cláusula de barreira que já tratamos aqui em vários outros episódios da arbitragem. Processos de arbitragem também não vão estar listados aqui. Então já tem duas ex-mulheres escondidas aí. Então, aí é uma arapuca mesmo, né? Não tem jeito. Não é não. Não é não. É um indicativo. Está escondendo? Para que esconder? Você tem que investigar. Sim. Se ele omite, tem uma razão. Pergunte para ele. Por que você não colocou esses processos? Eu vi lá no site Jus Brasil, eu vi no Reclame Aqui, é um cabedal de problema, de pepino. Você tem 500 empresas coligadas. A plateia aqui está com a mão levantada. Ele não está vendo, é que eu estou com a mão levantada. O que eu quero trazer, Riso, é o seguinte: concordo com você em gênero, número e grau. Porém, se o cara não for pesquisar por fora da COF, ele não vai achar. E um cara que está comprando uma franquia, ele acha que ele está espaldado na lei e a COF é verdadeira, entendeu, Luiz? Aí você é um corno manso. Não, cara, é falta de informação. As pessoas não sabem. Veja, vocês dois estão certos. Eu entendo seu lado, entendo o Ele é um corno manso. Não, é verdade. Os dois estão certos. Por quê? Porque o que você está falando é assim, seria estritamente legal, mas é uma operação suicida, vamos dizer assim, nesse sentido. Você pegar a COF, de olho fechado, a partir do pressuposto que é só o que está ali, que é o que importa, e não fazer uma investigação paralela. Não fazer uma due diligence sua. Isso é o que você está colocando. E o que o Riso está falando é que você não pode se basear só nesse documento jurídico, porque como ele acha chato os advogados. Não, mas então o que a gente tem que pôr na cabeça das pessoas é o seguinte, cara, só a COF não serve para nada. Você tem que investigar tudo. Ponto. Por isso que tem a lista, e por isso não vai estar na COF. Aí, a lista. COF só vai estar, na COF só vai estar... processo que... O nome dos caras que se desligaram nos últimos 24 meses com nome... endereço e telefone. Não, mas aí tem mais um detalhe que a gente discutiu já aqui. Se aquela franquia não fechou, ela foi repasse, às vezes não tá lá
o contato do cara do ex-franqueado. E a gente E discutiu aí? isso aqui. Esse é um problema. Esse é um e tem mais problemaço. só um problema, Riso, só antes porque tem uma maldade que eu esqueci de contar. Nessa coisa, na lei antiga era igual e nessa aqui também é igual. E aí também é uma outra maldade escondida. Aqui ele fala para colocar o nome, endereço e telefone do franqueado que se desligou nos últimos 24 meses. Cara, eu já vi um monte de coffee que nessa lista coloca exatamente o nome, o endereço e o telefone do franqueado. Mas o telefone e o endereço da unidade onde ficava o cara. Aí você vai ligar no telefone, não tem ninguém que atende esse telefone mais, porque era o da unidade, a unidade fechou. Por quê? Porque geralmente essas tabelas de relação de franqueados são feitas numa planilha de Excel, no próprio Word. Então o cara, ele só tira a qualificação do cara de unidade franqueada, ele muda para o próximo capítulo para ex-franqueado. Só que o endereço e o telefone... É de uma unidade fechada que agora, hoje em dia, é um outro comércio e você não consegue mais falar com o cara. O que não elimina você tentar achar esse cara. Mas só contando uma maldade que acontece. Não, essa tua maldade é de uma inocência muito grande. Eu vou falar duas coisas. A primeira, eu vou falar que é público, está na matéria da Exame, que fala da Doutor Resolve. A Doutor Resolve, quando fazia repasse de franquia quebrada, o que ela fazia? Ela levava o franqueado para a loja, que não deveria existir, porque afinal era uma micro franquia, mas tinha loja, né? E aí o cara lá, ali em São José do Rio Preto, sabia que o vendedor estava fazendo o repasse e ligava para lá, pedindo serviço. Aí o vendedor do repasse falava para o candidato, tá vendo? O telefone, mesmo fechado, não para de tocar. Essa maldade que você tá é fraquinha. Eu conheço outro. É de jardim da infância, a minha. A sua já tá no... Agora, eu acho que é ótimo a gente já estar nesse quebra-pau logo no início, porque a gente esquece de uma coisa, Ricardo, o final da lei. O final da lei de franquias fala uma coisa muito importante que ninguém presta atenção. Não tolere mentiras. As mentiras serão penalizadas com indenizações e mais, com a devolução de todos os valores pagos e investidos, mais multa, se cabível. Por isso, segue o rumo. Tem mais coisa aí pela frente. Bora lá, vamos lá. Vitinho, solta pra gente então agora. Vamos falar na COF aqui do pilar operacional. Vamos ver. E agora? Esse é o segundo pilar, o operacional. Talvez o mais importante de todos. Talvez é aquele que pode dar para você a demonstração de solidez ou não daquilo que nós chamamos da operação do negócio. Nós também podemos chamar esse pilar de não apenas operacional, mas para melhorar o entendimento é funcional, ou seja, como as coisas funcionam, como elas vão funcionar para você, qual é a promessa de entrega da operação que você vai receber. E vamos ao primeiro. Ponto. Afinal, o franqueador tem que dizer claramente quem escolhe o ponto, quem faz a avaliação de ponto. É você, franqueado? Ele vai aceitar e define que aceita o ponto que você apresentar, ou ele não aceita que você apresente ponto porque ele já fez uma prévia seleção. Percebam aqui, eu não estou qualificando se aquele que deixa ou não deixa é bom ou ruim. Não é essa hora. O que ele tem que deixar é a regra do jogo muito clara. Segundo e muito importante, território. Esse é o tema que todo mundo se bate. Todo mundo quer uma grande área para trabalhar um pequeno negócio. E a maioria dos potenciais franqueados tende a forçar muito para que o seu território, o seu poder, as suas mãos fiquem muito grandes. E a maioria dos franqueados não percebe que eles não deveriam estar atrás de território, mas deveriam estar atrás de garantir que aquele negócio tenha mercado, tenha consumidores,
que vão efetivamente gastar, consumir no estabelecimento, naquela franquia que você está comprando, que é isso que vai te garantir solidez, crescimento e sustentabilidade, é o mercado. Mas não adianta, é importante. Eu até entendo, boa parte dos franqueados não é apenas por uma percepção de quererem ter algum poder, de quererem ter um grande território na mão. Na maioria das vezes, o franqueado demonstra uma insegurança com relação à possibilidade de o franqueador invadir esse território com os produtos e serviços da operação ou mesmo com outra operação de franquia. Então, é importante, e o nível de tranquilidade é o que deve definir para você qual é o território, qual é a extensão e quais são os limites. Eles claramente devem estar identificados. E atenção, território não é assim, a cidade de. Cidade não é território. Tenha clareza com relação à delimitação, à especificação de qual é a área territorial que você pode operar e o jeito como você vai funcionar. Treinamento. A lei exige que o franqueador especifique, ele fornece treinamento ou não. Atenção, um franqueador pode colocar, não damos treinamento, e ele está absolutamente legal, ele deu a informação. A avaliação é que vai ser outra coisa. E o importante para você é qual é o treinamento, qual é a intensidade, para quem ele será dado e por que ele será dado. E o treinamento é muito importante, ele é muito básico, porque ele está intimamente ligado com os manuais. É nos manuais é que existe a guarda de segredo, o know-how da operação, que é passado através do treinamento. Mas, de novo, ninguém está obrigado a fornecer manuais. A legislação não obriga a fornecer manuais. Mas se você tem e quer que o franqueado use, você deve identificá-los com clareza. Quantos são, qual o uso e a forma como eles devem ser utilizados pelo franqueado. E como eu falei, na maioria das vezes, os manuais são um verdadeiro segredo da operação, a tal ponto que qualquer que seja o rompimento entre franqueador e franqueado, o franqueado é obrigado a devolver os manuais. Lembra que eu falei? Segredo de indústria. O franqueador vai ter uma preocupação muito grande de que esses manuais sejam utilizados por terceiros para fazerem e desvendarem todos os segredos da operação que apenas você comprou, que apenas você foi licenciado para operar. Financeiro. É obrigatoriedade estar demonstrado na circular de oferta o balanço auditado da franqueadora e, se tiver, de uma unidade franqueada. Obviamente, de uma unidade franqueada ou de uma unidade própria, a gente não estaria falando em balanço, mas faria uma demonstração de resultados, o chamado DRE, um demonstrativo de resultados de uma operação padrão. Isso é muito importante. Se você não tiver informação financeira, formação financeira ou mesmo contábil, peça ajuda. Sente com um contador amigo, sente com um financista amigo, entenda o que está por trás do balanço, que tipo de informações você vai encontrar num demonstrativo de resultado. Por isso é muito importante, primeiro, que o franqueador tenha disponibilizado essa informação e, segundo, que você possa usá-la, mesmo sem ter o conhecimento, pedir ajuda para que você possa fazer uma avaliação. E por último, e muito importante, quais são os investimentos que deverão ser realizados para instalar o negócio? O quanto você vai gastar com obra, com ponto comercial, com reforma desse ponto, com os equipamentos que você vai ter que colocar na operação, com fachada, com pintura, com acabamento, com o mobiliário, com enfeites, adornos, com a própria marca que você vai colocar. Detalhadamente, o franqueador é obrigado a declarar
com detalhes cada item dos investimentos que serão realizados. Esta determinação significa que o primeiro grande aporte de capital para o negócio, você passa a ter uma ideia. Um dos problemas realmente que a gente vê muito no mercado é quando o franqueador tem vários modelos, pequeno, médio e grande, e a dificuldade de você identificar, afinal, qual modelo que você está comprando e qual a informação que está sendo passada sobre esse modelo de todos os investimentos. E repetindo pela importância, quais são os valores que você vai ter gastos com obra de reforma, pintura, acabamento, colocação de marca, fachada, acessórios, os equipamentos e o mobiliário que será utilizado na operação. E por último, também deve estar claramente definido qual o teu estoque inicial, que é um desencaixe que você vai ter que ter para começar a iniciar a operação. Gostei, pilar operacional. Eu já tenho um monte de dúvidas aqui. Não sei se começo eu ou começam os senhores. Não, deixa o cara, o riso, como chama, pousar. Até agora ele estava falando, deixa ele falar mais um pouquinho. Aí Fala aí. Que é o cara que não parava de fazer pergunta. Não, eu estava aqui, estava rindo, né? Eu estava por trás, porque eu lembrei de um negócio dessas provocações do Ricardo antes de 1994, tá, Ricardo? Estava no Texas, na sede da Southland, que era a proprietária da operação da 7-Eleven no mundo inteiro. A gente tinha acabado de conhecer o Lee Maddox aqui no Brasil e ele nos convidou para ir para conhecer a 7-Eleven por dentro. Eu nunca me esqueço que antes de ter a reunião com ele, a reunião foi fascinante, foi muito legal, a gente foi obrigado a ir para uma sala, né? Eu tenho até a foto disso ainda, e nós ficamos por 40 minutos vendo um dos gerentes da operação mostrando com transparências a circular de oferta. O que tem isso a ver? Olha como o americano obedece à lei. Antes de a gente conversar sobre qualquer atividade da nossa operação, eu preciso mostrar para vocês, vocês têm que assinar um disclosure de que assistiram à apresentação da circular de oferta de franquia. Com slide, no retroprojetor. Com slide. Daqueles da 3M ainda, que nem existe mais, mas a 3M faz outras coisas, né? Hoje ela faz post-it, alguma coisa desse tipo assim, mas enfim. Mas vamos lá. Pronto, era isso. Deixa o Luiz falar. A gente falou de ponto, território, treinamento, manuais, financeiro e investimentos. Isso aqui dá um curso. Não, dá um curso. Eu já tenho, por exemplo, vários questionamentos, inclusive, né, o primeiro deles aqui, que é a questão do ponto. Ponto e território. Apesar de eles serem muito ligados, são dois tópicos exatamente porque ele pôs separado. São dois tópicos que são bem distintos, mas eles estão, obviamente, vinculados. Porque assim, eu já ouvi da boca de alguns amigos e conhecidos que têm franquia, nessa questão do ponto, que a franqueadora, ela, na COF, diz que escolhe o ponto, mas aí quando o cara realmente compra a franquia, os caras não escolhem ponto nenhum. O cara escolhe ele da cabeça dele lá, manda uma foto, o endereço, o franqueador vai, esse ponto é bom. Inclusive, vou dar um exemplo de um ponto de uma empresa franqueadora que é muito amiga do Riso, que vendia utensílios. E, cara, um ponto horrível na cidade. Um ponto horrível. E eu falei para o franqueado, cara, você que escolheu esse ponto? Ele falou, fui eu com a franqueadora, mas a franqueadora nem viu, cara. Eu vi aqui para alugar e eles falaram, manda bala. E aí, como é que é isso, Luiz e Riso? Isso acontece muito mesmo? Então, veja, é a história a primeiro ponto de partida, você tem que olhar o que está escrito na COF. Quem determina o ponto, quem vai escolher o ponto, de novo, você vai escolher o ponto, a franqueadora vai te dar auxílio na escolha do ponto. Aí a gente já entra naquelas coisas que a gente sabe do somebody love. A franqueadora muitas vezes não quer falar que vai bater o martelo no ponto, porque se o ponto for mico, eles não querem se responsabilizar depois. Entendeu? Exatamente. Se eles chancelar, não, este ponto aqui escolhi, para você é muito bom. Entendeu? Agora, o que você pode, sim, de uma forma bastante viável na COF, é falar, olha, eu não determino o ponto, mas você, para escolher o ponto, tem que escolher pontos com estas características.
né? Eu já dei algumas vezes aqui um exemplo de um conhecido, de uma clínica de estética, que não tem estacionamento na frente. Perfeito. Então, não dá para parar o carro. Assim, tipo, é o mínimo que se podia esperar de uma clínica de estética, que quando você vai, você pode parar o carro, mas não tem parar nem perto, da frente, nem atrás, nem longe, entendeu? Ninguém vai fazer isso. Parar do outro lado da rua para atravessar para ir ali. Então, assim, você colocar uma relação quais são as características de um ponto que precisa ter. O imóvel tem que ser assim, assado. Por quê? Cara, na experiência a gente já viu, o cara fala, olha, o ponto tem que ter uma unidade de 120 metros. Aí vai lá, o cara aluga uma casa de 300 metros. Pra quê? Só para custar mais caro. E aí depois... é o efeito dominó, porque você errou no ponto. Eu falei para você que o ponto tinha que ter 150, vamos dizer. Você foi lá e pegou um ponto que é o dobro. Você errou no primeiro ponto aqui, mas esse erro desse ponto vai impactar num outro ponto na lista que o Riso colocou lá, que é o investimento. Porque o investimento de 150 é diferente do investimento de 300. Perfeito. Por mais que você não faça uma reforma ampla, global no imóvel, você só faça a reforma do 150, aqui esse ponto está muito bem localizado. Mas vai te custar mais caro. Só uma pimentinha para falar de ponto. Riso. Dois comentários, Ricardo. Primeiro é desse que você chamou dessa minha franquia, minha amiga, de utensílios domésticos. Lá em 1900 e cacetada, quando ela foi estruturada, uma das coisas com mais profundidade que foi desenvolvido foi seleção, busca de ponto e desenvolvimento de áreas de mercado. Depois esse material foi refeito, pelo menos uns 10 anos depois, e era um material riquíssimo. Por quê? Porque minha base era Shell. E uma das coisas que a Shell tinha de uma maneira impressionante era a seleção de pontos, porque é a base da operação. Só que o que acontece é o seguinte, essas organizações começam a crescer e começam a contratar pessoas de fora que acabam não respeitando aquela cultura da empresa que começou pequenininha, que o próprio dono saía com manual para fazer avaliação de ponto. Essas empresas vão crescendo e sempre tem os especialistas, né? Que eles fizeram o curso não sei aonde, o curso não sei do que, e eles vão virar consultores depois, né? Eu posso dar a lista deles e especificamente dessa eu posso nominá-los, porque eu conheço todos eles. Mas o que acontece nisso tudo? Já sabendo desse outro comentário que o Luiz colocou, neste programa chamado Franquia Sem Segredo, eu acabei criando um capítulo específico para como o franqueado deve avaliar o ponto. Porque eu sei que os franqueadores, ou ao longo do tempo, deixam de ter cuidado com isso, ou nunca tiveram cuidado com isso. Então, eu tomei o cuidado de passar informações para o potencial franqueado de que macetes ele deve ter para avaliar aquilo que eu coloquei que é a coisa mais importante. O importante não é o ponto, é você identificar se na área de influência daquele ponto tem mercado para viabilizar o negócio que você vai instalar. E para encerrar esse discurso, depois no ponto a gente fala de novo, tem uma lei no varejo em que 65% dos consumidores de um determinado estabelecimento não se deslocam mais do que 1 quilômetro de raio para consumir naquele estabelecimento. Só emendando essa questão do ponto, que o Riso passou por isso para um outro caminho. E a gente já discutiu isso aqui um pouco, aquela história do franqueador que não conhece o próprio negócio, né? Esses franqueadores, eu tive uma ideia, vou montar um negócio, e pum, no terceiro ato eu criei uma franquia. Estou franqueando. Estou franqueando. Eu atendo uma rede que o pai dele era desse mercado. Pai. Ele simplesmente continuou no mesmo mercado. Então, ele conhece, ele cresceu dentro da loja. Ele conhece o que precisa, ele conhece o tipo de ponto. Então, quando esse cara vai
E aí ele vai pessoalmente no ponto. Então ele faz a avaliação, porque tem gente que fala, mas eu não tenho que mais me envolver com isso. Não, ele vai. Ele vai, ele olha e fala, esse ponto não é legal. Esse ponto não é legal. Por quê? Porque ele sabe o que precisa ter, porque ele sabe qual é o público consumidor dele, Perfeito. Ele sabe qual é esse mercado. E ele fala, olha, o meu público, para o meu negócio, não vai vir para cá. Esse lugar aqui não é bom. Ou, não, esse público, esse ponto é bom porque tem mercado. Mas ele só consegue fazer isso porque ele é um cara que conhece o mercado dele. Então, assim, a primeira dica é converse com o seu franqueado e se o seu franqueador ou potencial franqueador, olhando a Coffee, e questione ele com relação a se ele conhece as influências deste mercado relevante que o Riso está falando, se ele conhece essas influências para a operação do negócio dele. Aí você vai perceber se as respostas são invasivas ou ele vem com aquele copy-paste de resposta. Não, porque o meu mercado tem que ter... aqui o território tem que atender um público, uma população mínima de 200 mil pessoas, e o bairro tem que ser assim, assado. É resposta técnica que o consultor fez e que o cara não conhece o negócio dele. O Luiz, e depois de ele fazer isso com o franqueador, que é absolutamente importante, a primeira informação que ele tem que pegar é olhar para a Coffee e perguntar para o franqueador. É ir lá nessa operação que o Ricardo acabou de citar, provavelmente em Piracicaba, e ver se a informação bate. Sim. Que nem o caso da franquia de estética do seu amigo aí, cara. Jamais a franqueadora devia permitir o cara abrir um negócio onde não tem para carro, bicho. Cara, se você soubesse o estrago que é essa franqueadora. Se você souber, daquelas eles boas. não vão. Era daquelas boas, daquelas eu boas. falei aqui, ele liga pedindo consultoria de campo, o cara diz que não tem agenda. Mas é desses grupos ou não? Mais ou menos, não. É, dos famosos? Mas peraí, até para a gente dar uma finalizada, porque a gente se pegou muito no ponto, o ponto Mas é tem muito todos importante. os outros tópicos. Mas não tem problema, talvez até a gente tenha que fechar esse episódio de hoje, por aí mesmo, não tem problema. Eu quero contar uma historinha daquelas antigas que o Ricardo gosta, da época dos dinossauros, né? Estava eu numa convenção da IFA há 500 mil anos atrás, nos Estados Unidos, e eu babava porque o diretor de operações do McDonald's estava explicando as técnicas de localização e seleção de pontos do McDonald's. E eu estava assim, vibrando, porque eu estava vendo aquilo, eu assim, achava maravilhoso, lembrava de que se fazia na Shell, que tinha áreas de estudos, que chegava até a avaliar o crescimento das cidades para buscar novos pontos. E aí ele termina, eu fiquei super maravilhado, e aí entra o segundo palestrante, que era o Fred De Luca, o franqueador e fundador da Subway. E ele, elegantemente, como um ítalo-americano, fala: nós usamos a técnica 3x1. E ele se levanta e sai. E aí o pessoal vai atrás dele. E aí ele cria aquele clima, né, sabe? 3x1, todo mundo queria saber. Aí ele volta, senta de novo e olha para o cara do McDonald's e fala assim: a cada uma que eles colocam, com todas essas maravilhosas técnicas, nós colocamos 3 ao redor. Eu já tinha ouvido essa história, mas na versão do Burger King. Então foi a Subway, Riso. Subway, porque a galera falava isso do Burger King. Falava, o McDonald's gasta milhares de dólares para achar um ponto, o Burger King vai, depois que eles gastaram, vai e monta do lado. Excelente. Não. Excelente. Essa história é Fred De Luca, fundador. Caramba. Ponto é algo, né, que nem vocês estão trazendo aí, principalmente, você pega uma área de shopping, por exemplo, né, cara? Ah, shopping é bom? Nem sempre, pô. Depende do ponto que a loja tá no shopping. Eu tenho um amigo meu que ele é franqueado de uma loja de uma rede de óculos famosas aí dos Tubarões também. Cara, ele tem a ótica no shopping que ele precisa ter, que é aquela questão que ele tem o quiosque e tudo mais. Mas, cara, fica num ponto do shopping que é um lugar que ali ninguém passa, cara.
Então, e geralmente esses quiosques têm dois problemas. O shopping faz contrato de 6 ou 12 meses. E aí, quando eles cansam de você aqui no corredor, eles põem você... Ou porque apareceu uma marca de outro brother, eles põem você mais para lá do corredor. O quiosque dele vai bem, mas a ótica que fica num ponto onde tem pouca circulação de gente, cara. E aí? Então, mas aí eu vou até fazer uma pergunta para o Riso. Porque ela vai... a gente já sai desse questão do ponto e já entra no próximo tópico, que é o território. Porque, na realidade, ele está mais a ver com o território do que com o ponto. Sempre que... E é uma questão que eu defendo. Quando um franqueado vai instalar uma unidade num shopping, eu falo que a área do que o território que eu estou dando para o cara é o shopping. Nem 1 metro a mais fora do shopping. E se o cara tiver uma loja de rua, eu posso até pôr uma loja de rua próxima ao shopping. Por que eu acho? Você já foi no shopping, deixou o carro lá dentro, andou no shopping, fez tudo o que você queria, aí você... Nossa, tem uma coisa aqui fantástica do lado de fora aqui do shopping, deixa eu ir ali. Você vai? Não, nunca fiz isso. Por isso. Eu acho que são pontos antagônicos. O cara não vai fora do shopping e aí ele fala, nossa, tem um café aqui fora do shopping. Nossa, mas eu acho que eu vou naquele café dentro do shopping. A não ser que for aquele shopping micado na Vila Olímpia. O cara que foi no shopping, ele vai consumir no shopping e vai embora. Acabou. E o cara que está na rua, ele não vai entrar no shopping. Perfeito. Eu acho que são pontos distintos. Mas eu falei isso mais para provocar. Não. É que no capítulo ponto, eu ensino até como fazer contagem para fazer avaliação de ponto em shopping e na rua. Mas eu quero não necessariamente trocar o assunto, mas eu queria alertar vocês. Se vocês olharem a lista, né, desse pilar, onde eu falo especificamente sobre ponto, território, treinamento, manuais, financeiro e investimentos. Sim. Na opinião de vocês, desses pontos, qual seria o mais importante para um franqueado avaliar? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu acho que você deu o nome de pilar, e o pilar é uma coisa vertical, e assim, se eu tirar uma parte, eu acho que desmonta o pilar. Porque uma coisa leva a outra. Não adianta você avaliar fantasticamente o investimento e o território ser um lixo. Exato. Não adianta você pensar na questão de financeiro e se você vai comprar uma franquia que tecnicamente você precisa de um treinamento e se você conversar com os outros franqueados, os caras mal e mal dão um treinamento de uma tarde. Não adianta nada você pensar em território, aí o cara coloca território, raios de 3 quilômetros, aí ele coloca os franqueados grudados nas pontas do raio e na realidade eles estão com 500 metros de distância um do outro. Ou seja, acho que é um escalonamento aqui de pontos que por isso que é pilar, porque eu acho que eles são essenciais enquanto eles. Se você tirar um, e se você juntar com os outros pilares, a casa fica torta, o telhado. Exatamente. Concordo com o Luiz, Riso. Não dá para listar o principal, não, cara. O Luiz é maravilhoso porque ele me dá uma argumentação que sustenta algumas coisas que eu fiz. É perfeito o seu comentário. Mas sabe o que está por trás disso tudo? É o fator emocional. Porque todos esses itens, eles têm um fator racional. Mas um deles tem um fator emocional. Ou seja, o franqueado não consegue contestar itens racionais em que o franqueador fala, é assim, mas tem um deles que ele vai poder vivenciar. É o território. Na minha opinião, apesar de... Não, treinamento. Treinamento. Porque é no treinamento, por isso que eu defendo o pré-contrato de franquia, noivado. Lembra que eu falei? É no treinamento que você vai jantar na casa do sogro e da sogra. Uhum. É no treinamento que você sabe realmente, e aí, Ricardo, eu falo especialmente das micro franquias. É no treinamento que você sabe que entrou numa fria. E é no treinamento que tem um fator emocional que te arrebenta. Você fala assim, já assinei o contrato, não dá para voltar atrás. E acredite, dá para você voltar atrás.
Só que você está tão envolvido que você acha que você está errado. Você vê o treinamento de jeito que o Ricardo falou, do que o Luiz falou, incipiente, inconsistente, assim, que mostra toda a bagunça do franqueador, que ele não aparece, que ele não sabe o que é, e que você já tem um pressuposto, que você vai ser abandonado no meio da operação. Nossa, tinha uma franqueadora que eu dava um módulo dentro do treinamento. Tinha uma semana de treinamento, eu dava um módulo. Eu passava a cada saia justa, porque todo mundo que estava ali era franqueado, né? Então, geralmente, e era um treinamento para várias pessoas. Todo mundo que estava ali na frente sendo treinado, era no auditório. Eram franqueados. Às vezes os caras me faziam umas perguntas sobre o negócio que eles adquiriram, e o negócio que eles adquiriram, na realidade, era metade. Eles achavam que tinham comprado uma coisa e, na realidade, a franquia só entregava a metade. Mas isso estava meio claro. Meio. Meio Portanto, claro. tá sempre meio. Sempre assim, as pegadinhas. eu precisava até revisitar, porque faz um tempo que eu não leio essa COF. Mas na COF, eles até deixavam mais ou menos isso claro. Mais ou menos. Que eles só fazem metade da coisa que é o negócio. A outra metade eles não fazem. E aí junta que no fim, depois eles ficam bravos com os franqueados, que os franqueados ficam passando a perna. Mas é porque que os franqueados passam a perna? Ele falou, eu comprei uma coisa inteira. Aí você diz que eu só faço isso, essa outra metade eu não faço. Essa outra metade eu não vou te dar para oferecer faturamento para você, porque essa outra metade aqui não está aqui. Você não me dá suporte aqui, você não me deu treinamento aqui. Por isso que eu lembrei desse assunto. Você não me dá treinamento para esse lado, você só me dá treinamento aqui. Aqui não. Então por que eu vou te pagar royalties sobre isso aqui? Aí é uma tal de é assim, eu te engano, você finge que sabe que eu não te engano, mas aí eu tô te enganando e você fecha o olho, eu fecho o olho e tá tudo bem. Caramba, cara. Difícil, né? Entendi. Ricardo, você estava falando de ética, né? Eu lembro de uma que é de Campinas e no treinamento os franqueados já descobriam, né? Eu tenho todos esses prints, né? Dos franqueados me mandando, né? De uma micro franquia. Já quebrou, já não existe mais. Mas eles falavam assim, eles mandavam a gente comprar um determinado equipamento e eles não sabiam usar. No treinamento foi um caos, porque o próprio fornecedor de equipamento foi chamado porque eles não sabiam usar o equipamento que tinham mandado a gente comprar. E o pior, todo mundo que estava no treinamento, eram 16 pessoas, já tinha feito o investimento, já tinha gasto de dinheiro na micro franquia que tinha que comprar o equipamento. Ele já veio. O Riso, eu não esqueço do Riso me contando do treinamento do McDonald's, do franqueado ter que tirar o lixo lá. Né, Riso? Eu acho que isso é um clássico. Isso não é nem um treinamento. Isso é bem no início, que é quando ele vai para fazer Test drive. Test drive. É antes do treinamento ainda, então. Olha para você ver a preocupação do McDonald's, cara. Muito Isso antes. É demais, né? E o exemplo que eu te dei era com uma dama da sociedade gaúcha, filha de um milionário, dono de um monte de empresas na área petroquímica. Você conhece essa história? Não, eu vou resumir para o Luiz aqui, que ele nunca ouviu, Riso. No test drive do McDonald's, ele pede para você tirar o lixo, cara. Recolher o lixo, guardar as coisas. Passar 3 dias operando uma loja. Isso. Você acompanha todas as etapas das estações de trabalho. Geralmente, no segundo dia, ele pede para você, assim era antigamente, não sei se é hoje, para fazer a coleta do lixo. Lembra que o lixo do McDonald's é uma lavagem, né? É bebida, é resto de tudo que você pode imaginar. E aí imagina uma dama da sociedade tendo que recolher o lixo. E aí, Ricardo, já que eu te interrompi, o mais sensacional desse tipo de coisa é que o candidato à franquia se reúne com o franqueador depois dos 3 dias e ele diz, esse negócio é muito bom, mas ele não serve para mim. Então, a conclusão, e isso você não deve refutar ninguém. Por isso que eu não acredito em perfil.
Você aceita todos os candidatos, mas coloque eles 1, 2 ou 3 dias num test drive para eles experimentarem o seu negócio. Se eles gostarem, eles vão continuar no processo. Se eles não gostarem, eles vão adotar a técnica que eu gosto muito, que é pede para sair. Essa é boa, essa é boa. Eu Pede tinha uma pra colega advogada também que, de uma outra rede grande de hambúrguer, lavou panela um bom tempo. Ah lá, tá vendo? Cara, mas então, por isso que os caras são grandes e por isso que a gente vê outros 300 pequenos aí que estão quebrando, né? Só a minha tese é de que é no treinamento que esse pilar tem a informação mais importante, porque lida com a emoção do franqueado. Já era, já casei. O que eu faço para voltar para trás? Tô ferrado. Já contei caso aqui de franquia que também a franqueadora deixou, né? Era uma semana de treinamento, os franqueados não eram de São Paulo, eram 2 franqueadas, não eram de São Paulo, vieram, fizeram acho que o primeiro dia, depois foram passear no Shopping Iguatemi, foram passear em vários outros lugares, curtir, não sei o quê, e voltaram, né? E ficou por isso. A franqueadora não exigiu participação do bem. Não precisa dizer que o negócio quebrou, né? Claro. Mas a franqueadora ficou de olho fechado e fingindo que via. Ah, mas o treinamento, elas fizeram um dia. Tá bom. Tá bom, é difícil. Gente, estouramos o horário. Esse programa ficará por aqui. Voltaremos no próximo episódio, continuando, acho, esses pilares aqui, que tem muita coisa para falar ainda, né, Riso e Luiz? Tem. Eu acho que tem material para... Caramba, tá sensacional. E o mais legal é você que tá podendo assistir, você que tá entendendo, você que vai comprar a sua franquia, você que quer ser... ter a chance de ser mais assertivo na escolha, que eu acho que é isso que é a questão. E para quem tá querendo também montar a franquia, isso aqui é uma aula, né, Luiz? Porque o cara tá lá, às vezes ele tem um negócio, que tem uma lanchonete, tem uma loja de estética, já tem 10 anos de mercado, 5 anos de mercado, tá bem voando. Você fala, cara, tu queria expandir. Meu, assiste Franquia Sem Segredo, que aposto que muitas das coisas vão ser respondidas aí, né? Ricardo, esse seu final é importante, porque alguns amigos nossos franqueadores acabam falando, pô, desse jeito eu não vou conseguir vender franquia nunca, né? Cara, segue as boas práticas. Você vai vender muita franquia. Você vai encontrar o Oceano Azul, porque você está no meio do Oceano Vermelho. Um bom dia para todos vocês e... Até o próximo Franquia Sem Segredo. Franquia Sem Segredo. Valeu, gente.